Glória a Deus, amados. Vamos ficar de pé para nós recebermos a ministra da palavra nessa noite. Amém? Vamos erguer as nossas mãos para cá, pedir para que Deus venha usá-la da forma que Ele quer falar com cada um de nós. Amém? Ó soberano Deus e Pai, Tu és o Rei da Glória, ó Deus. Tu és o nosso tudo, ó Deus. Nesta noite, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um ano de existência, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, que o Senhor venha usar, ó Deus, a irmã Socorro, ó Deus, como instrumento teu, ó Deus, como a tua boca, Senhor, para falar a cada um de nós, meu Deus, aquilo que tu projetaste para esta noite. Que o Senhor, meu Deus, venha direcioná-la, que o Senhor venha conduzi-la, que o Senhor venha capacitá-la, meu Deus, para que tudo aquilo, meu Deus, que tu queres que seja transmitido, ó Deus, seja feita a tua vontade nesta noite. Quantos concordam, digam amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida da irmã Socorro. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Foi passado para a gente um tema para a gente falar nesta noite sobre a importância da igreja. Mas, quando chegou a mim, tem assim, como uma pergunta: qual a importância da igreja para cada um de nós? E eu fiquei meditando na importância da igreja para mim. Porque como isso aqui é uma pergunta, faz com que a gente venha refletir. E eu estive refletindo sobre a importância da igreja na minha vida. Eu gostaria de convidar você, cada um que está aqui nesta noite, que fizesse uma reflexão. Qual a importância da igreja para você? O que a igreja de Deus significa para você? Quando nós falamos de igreja, podemos entender dois tipos de igreja. A igreja como o templo, o espaço geográfico onde nós estamos, e a igreja de Cristo, pessoas. E essa pergunta, ela é pessoal, muito pessoal, porque à medida daquilo que a igreja, tanto o templo quanto os irmãos, qual seja o grau de importância para você, é assim que você vai agir. Nós não costumamos dar muita confiança para aquilo que não é importante para nós. Mas nós valorizamos muito aquilo que nós consideramos importante para nós. Então, essa pergunta é bem pessoal. Porque o valor e a importância que eu dou para a igreja, que você dá, pode não ser a mesma importância que outras pessoas dão. E eu estive meditando, Senhor, preciso de uma passagem bíblica onde eu possa me direcionar através da Tua palavra. Abra sua Bíblia, irmãos, em Mateus 16, 18. É uma passagem que é bem conhecida. Aqui está uma parte do que a igreja significa para todos nós. Mateus 16, 18 diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que maravilha! O Senhor, Ele garante na sua palavra que não importa o que o inferno faça, não importa que o inferno se levante, não importa que estratégias o inferno use contra nós.
ele não irá prevalecer. Ele não irá ter vitória. Porque o Senhor é conosco. Então, mediante esse versículo, você pode pensar: o que a igreja, qual a importância da igreja para cada um de nós? A igreja, irmãos, o templo, junto com os irmãos, é um lugar de segurança para todos nós. É um lugar de refúgio. Por quê? Porque quando nós estamos passando alguma dificuldade, alguma luta, nós vimos para a casa de Deus, o templo onde nós nos congregamos, e pedimos ajuda em oração da igreja, os filhos de Deus. Eles nos ajudam em oração, eles choram conosco, se alegram conosco, nós nos sentimos abraçados, nós nos sentimos fortalecidos, porque a igreja, ela é um lugar de refúgio para nós, é um lugar de ajuda, é um lugar de socorro. Mas nós temos que perceber a igreja assim, porque se nós não percebermos a igreja assim, a gente não tem vontade de vir à igreja, a gente não tem vontade de se congregar, a gente não tem vontade de assistir aos cultos. E se nós não sentimos que a igreja, os irmãos, ela é importante para nós, às vezes até ficamos sem falar com os irmãos, quebramos a comunhão com os irmãos. Devemos mostrar que a igreja realmente tem importância para nós, agindo diferente. Um dos piores erros que nós podemos cometer é quando nós estamos passando luta. Eu não vou para o culto hoje, não. Nós temos a triste ilusão de que ficar em casa sentindo dor é melhor. Não é, não. É melhor ser dois do que ser um, a Bíblia diz. E a Bíblia diz, irmãos, que o cordão de 3 dobras não quebra com tanta facilidade assim. Sozinha eu posso não ter força para vencer uma luta, mas com uma irmã, outra irmã, a pastora, o pastor, nossa, será tremendo. Porque a igreja é um lugar de refúgio para nós. Mas é como eu estou lhe falando, depende do grau de importância que cada um de nós dá para a igreja. Porque às vezes nós preferimos ficar em casa chorando. Às vezes nós preferimos ficar em casa sofrendo. E essa não é a melhor opção. A igreja, ela é importante para nós por quê? Porque ela representa o corpo de Cristo aqui na terra. E queridos e queridas, é importante nós termos comunhão com este corpo, com os membros da igreja, com os irmãos. Como já falei, a igreja, ela se refere de 2 maneiras. A igreja templo e a igreja pessoas. Temos a igreja local, vamos falar um pouquinho na parte explicativa. A igreja local é a comunidade onde os fiéis se reúnem. Aqui, por exemplo, é a igreja local. E também temos a igreja universal, que é o conjunto onde todas aquelas pessoas que aceitam a Jesus como Salvador, mas elas estão distribuídas em vários lugares. São os irmãos de todas as raças, tribos e nações. Nós conhecemos mais os irmãos aonde nós nos congregamos, ou seja, da igreja local. Mas Deus tem também a igreja universal, que nós nem conhecemos todos. Às vezes, quando você viaja, quando a gente viaja para algum lugar, a gente não conhece nada nem ninguém em determinado lugar. Mas se a gente chegar numa igreja, numa congregação e se identificar como filho de Deus, irmãos, nós também somos recebidos naquele lugar. É ou não é assim, irmãos? Por quê? Porque fazemos parte de um mesmo povo.
Eu tive essa experiência quando viajei para Belém, e os irmãos também com certeza já tiveram. Quando você chega num local e você procura uma igreja e você se identifica, você se sente em casa. E aqueles irmãos que fazem parte da Igreja Universal, espalhada, você não conhecia, mas já age com você como se conhecesse. Porque fazem parte do mesmo corpo. Servem ao mesmo Deus. Isso é que é maravilhoso. Isso é que é importante para cada um de nós. Podemos ver também a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que nós podemos ver. É a organização, ela é organizada, ela é institucional. E a igreja invisível é aquela que nós não podemos ver. Sabe por quê? Porque só o Senhor sabe onde estão os fiéis verdadeiros. Só Ele conhece o coração de cada pessoa que existe na face da terra. A igreja Pessoas, ela tem algumas funções aqui na terra, como o corpo de Cristo. Isso é algo que é importante da igreja para nós. Uma das funções da igreja como corpo, ou seja, pessoas, adorar a Deus. E a Bíblia, ela especifica o tipo de adorador que ela quer, que o Senhor Deus quer. O Senhor, Ele procura aqueles adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. São aquelas pessoas que chegam na casa do Senhor e adoram de verdade, sem se preocupar com o que ficou lá fora. Adorar o Senhor em espírito e em verdade é você estar na presença de Deus de corpo, alma e espírito. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas parece que estamos procurando alguma coisa. Demonstramos com nossa atitude que importância que a igreja está tendo para nós. Agora, o que é mais importante é que, na igreja, o que deve ser mais importante para nós é o dono da igreja. E se o dono da igreja, a igreja, que ela é representada por que representa este dono, o Senhor Jesus, devemos mostrar que Ele é importante para nós com as nossas atitudes. Muitas vezes a gente adora o Senhor, vem para a casa do Senhor, mas fica meio como que ventilador, procurando alguma coisa e percebe-se tudo. Percebe a cor do sapato de alguém, percebe que tipo de camisa, que tipo de roupa. Ah, mas fulano vestiu essa roupa no domingo passado. Ah, mas ela estava assim desse jeito. Isso não é importante. Demonstramos a importância que a igreja tem para nós e o dono da igreja, da forma como nos comportamos quando estamos na casa de Deus. Outra missão que a igreja tem, outra tarefa, é promover o ensino da palavra, promover a comunhão entre os irmãos e promover o discipulado. Promover o ensino da palavra, todo mundo sabe disso. Promover a comunhão também, nós sabemos disso. Promover o discipulado. Agora, promover a comunhão às vezes fica mais difícil. Por quê? Porque às vezes nós falamos de união, mas nós não nos entendemos. E quando nós nos desentendemos com alguém que faz parte do corpo de Cristo, nós mostramos que a igreja não está tendo tanta importância para nós assim. Porque cada cristão, cada crente, cada membro representa uma partícula, um pedacinho do corpo de Cristo. E a igreja ela tem também outra tarefa importantíssima, é o compromisso da evangelização. Essas coisas que acontecem na igreja, no templo, são um dos motivos por que a igreja é importante para nós. Porque tudo que acontece no templo é referente
ao nosso Deus. Então é importante para nós. A igreja, como templo, pertence a Deus. Em 1 Timóteo 3,15 fala isso. Em Efésios 3,10 fala que a igreja, como templo, é o lugar onde Deus exibe sabedoria, ou seja, Deus usa os servos dele e até mesmo as servas para nos ajudar a entender a palavra de Deus. É claro que muito da palavra de Deus, quando nós estamos lendo em casa, orando, o próprio Espírito Santo, ele nos esclarece muitas coisas. Mas sempre tem algumas coisas que, quando nós lemos sozinhos, nós não conseguimos compreender. E nós precisamos de ajuda. Precisamos de pessoas que serão usadas pelo Senhor para nos ajudar a entender. Porque entendendo a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus, irmãos, mostramos qual a importância que a igreja tem para nós. Muitas vezes nós dizemos assim, não, mas a igreja é muito importante para mim. Nossa, eu amo estar na casa do Pai. Mas a gente nega com as nossas atitudes. A gente sempre brinca lá com os irmãos da nossa congregação, porque nós temos culto terça, quinta e domingo. E às vezes, quando a gente não vai na terça, parece que quando é na quinta dá outra preguiça. Aí a gente falta um culto, aí a preguiça parece que vai se estendendo, se estendendo. E se não tivermos muita força de vontade, é capaz de passar a semana toda sem ir para a casa de Deus. Porque a gente se acomoda. Mas nós precisamos mostrar que realmente a igreja, ela tem importância para nós. Precisamos mostrar que a igreja, ela é um lugar especial. É um lugar de comunhão, é um lugar de refúgio, é um lugar de aprendizado. Apesar de a gente trazer alguma coisa aqui para a gente meditar, como eu já falei, queridos, isso é muito pessoal. Qual a importância da igreja para você? A igreja, ela representa a comunhão do corpo de Cristo aqui na terra, trabalhada por muitos membros. Existem muitas pessoas diferentes trabalhando na casa de Deus. A igreja, ela é uma unidade na diversidade. Como assim? Apesar de na igreja existirem muitos membros e os membros serem diferentes, você pode olhar ao seu redor que você não vai ver nenhum rosto parecido com o seu. É muito difícil. Dizem que todos nós temos um sósia por aí. Eu ainda não consegui encontrar a minha. Que eu entendo que nós somos únicos. O Criador, ele nos fez únicos. Até mesmo quando se nascem irmãos gêmeos, suas digitais são diferentes, suas características são diferentes, seus gostos são diferentes. Então, apesar de nós sermos diferentes, pensarmos diferente, termos gostos diferentes, nos vestirmos diferente, nos comportarmos diferente. Nós temos essa diversidade, ela nos faz unidade em um único aspecto. Todos nós amamos a Jesus e queremos ir morar no céu. Amém? Amém? Apesar dessa diferença toda, dessa diversidade, nós somos únicos, somos diferentes. Alguns gostam de peixe, outros preferem carne, outros preferem uma saladazinha, qualquer coisa assim. Mas aqueles que entregaram a vida para Jesus, amam a Jesus e querem ir morar no céu. Toda a diversidade que nós temos, de comportamentos, de gosto, de como nos arrumamos, como nos vestimos, o que
nós gostamos de comer, nos iguala diante do Senhor Jesus. Então, a igreja ela é importante para nós porque ela é uma unidade na diversidade. Que maravilha, né, irmãos? É maravilhoso. E o que é mais importante que a gente pode perceber é que Deus, Ele respeita essa nossa diferença. Ele respeita a nossa diferença, o nosso jeito de ser. Mas, às vezes, nós não respeitamos a diferença do outro. E cobramos, queremos que sejam iguais a nós, que se comporte da mesma forma, que goste da mesma coisa, que coma a mesma comida, que, sei lá, a gente quer tentar fazer as pessoas ficarem parecidas com a gente. É por isso que, às vezes, muitos relacionamentos não dão nem certo. Porque está todo mundo tentando fazer com que se fiquem parecidos. E nunca nós vamos conseguir. Nunca vamos conseguir que as pessoas sejam iguais a nós. Nem mesmo nossos filhos, os nossos filhos crescem, a gente ensina para eles, todas as orientações possíveis e imagináveis pela palavra de Deus. Mas quando crescem, tomam uma posição, tomam um posicionamento a respeito do seu próprio gosto, porque a sua própria personalidade, seu próprio estilo se manifesta. Amém? A igreja também ela é uma diversidade na unidade. Olha que maravilha. Ela é uma unidade na diversidade, mas também é uma diversidade na unidade. Por quê? Apesar dos ministérios serem diferentes, uns irmãos cantam, uns irmãos tocam, outros pregam, outros oram, outros evangelizam. Todos têm o mesmo objetivo: glorificar o nome do Senhor Jesus e edificar pessoas, ou seja, vidas. Quando os irmãos cantam para louvar a Jesus. Aqueles que pregam, que ensinam a palavra, ensinam para glorificar o nome do Senhor. São diferentes ferramentas que Deus aperfeiçoa na mão da diversidade de irmãos que nós temos, com um único objetivo: glorificar o nome de Cristo e edificar as pessoas. Por isso, a igreja, ela é tão importante para nós. Porque Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele sabe como lidar com cada um de nós, na nossa diferenciação humana e na nossa diferenciação de talentos também. Eu acho muito bonito os irmãos cantando. Mas se eu fosse cantar, não seria muito bom. Aí você diz assim: mas irmãos, eu gostaria de louvar o nome do Senhor do mesmo jeito. Claro que eu iria. Eu estaria cantando para o Senhor. Mas não seria tão maravilhoso como quem foi preparado pelo Senhor para cantar. Os irmãos que tocam também. Tem muita gente que toca e canta. Mas eu conheço algumas pessoas que só cantam, não tocam nada. Conheço outros também que tocam vários instrumentos, mas também não cantam. Essa diversidade, ela é muito importante na casa do Senhor. Por quê? Porque mostra que o Senhor, Ele precisa, na obra, de todos nós. Irmãos, Deus não deixa ninguém de fora. De nada. Apesar de que nós, às vezes, nós
queremos fazer exclusões, mas o Senhor não faz. Você já imaginou se o Senhor tivesse dado para todo mundo o talento só de cantar? Todo mundo ia cantar e pronto. Ia ficar uma cantoria enorme. Então, a igreja, nessa diversidade, nos unifica no propósito de glorificar o nome do Senhor e edificar pessoas. A igreja ela é importante para nós também, irmãos, porque a igreja ela é uma fértil agência missionária que deve satisfazer os anseios do coração de Deus. Qual será o anseio do coração de Deus em relação à sua igreja? O anseio de Deus para cada um de nós é que nós tenhamos em cada um a reprodução do caráter de seu filho. Um dos maiores anseios de Deus para nós, depois que nós entregamos a sua vida ao Senhor Jesus, é que nós venhamos a ter o caráter de Cristo. Que nós venhamos a nos parecer com o Filho de Deus a cada dia. E a igreja, a casa de Deus, ela se torna importante para nós por conta de que este é o único lugar onde você vai ouvir acerca de Deus. Aí você diz assim, mas tem na televisão. Com certeza, tem na televisão. Mas às vezes a gente está com a televisão ligada, está lavando a louça, está fazendo outras coisas. E nosso poder de estar concentrado já diminui um pouco com televisão em casa, com a nossa família e com nossos parentes. A televisão funciona mais para a madrugada, quando você ou alguém está desesperado, abre a televisão e ouve uma palavra. Já aconteceu isso com várias pessoas. Mas em casa, com a televisão, você não tem o prazer de poder cumprimentar um irmão e abraçar um irmão. E ouvir o irmão perguntar para você assim, você está bem? Como foi a sua semana? E quando o culto termina no domingo, ele dizia assim, irmão, Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória. Que maravilha! Esses são os vários motivos porque a igreja ela é importante para nós. Mas você pode ter outros também no seu coração que a gente não menciona aqui. Porque, como falei para você, isso é pessoal. Você sabe qual a importância da igreja para você. Você sabe qual a importância que a sua família tem para você. Você sabe qual a importância que o seu esposo tem para você. Você sabe qual a importância que a sua esposa e os filhos têm para você. É pessoal. Quando nós valorizamos, quando nós sabemos que aquilo é importante para nós, quando nós achamos que é importante, nós lutamos por aquilo. Nós oramos por aquilo. Nós jejuamos por aquilo. Nós nos comprometemos com aquilo. Nós cremos na importância do casamento, cremos na importância da família. Então, nós investimos na nossa família, nós investimos no casamento. É ou não é assim, irmãos? Amém? Porque nós sabemos que é importante para nós. Da mesma forma, se a igreja ela é importante para você, o grau de importância que a igreja tem para você, você deve mostrar nas suas atitudes. Até mesmo como nós tratamos as pessoas, os irmãos. Em uma certa oportunidade, eu estava em uma igreja e tinha uma pessoa trabalhando com crianças e tratava as crianças com extrema severidade. E Deus me deu a oportunidade de conversar com aquela irmã, e eu disse assim, posso falar uma coisa para você?
Pode. Quando você olha para uma criança, você vê o quê? Posso fazer essa mesma pergunta para os irmãos nessa noite. Queridos, quando você olha para uma criança, o que é que vocês veem? Pureza, alegria, inocência, o que mais? Acho que você já sabe quando é que nós perdemos nossos adolescentes, né? É na infância. Os adolescentes, eles deixam de amar Jesus, não é na adolescência, não. É na infância. Às vezes é tratamento. Às vezes a igreja, essa parte da igreja, de gente pequenininho, parece que não se torna importante para as pessoas. Mas eu vou continuar. Quando você olha para as crianças, o que você vê? Além da pureza, alegria. O futuro da igreja. Olha que maravilha. Aquele dali do irmão, aquele de laranjado ali. Quando você olha para ele, é o Caleb, né? Quando você olha para o Caleb, você vê o quê? Pureza? Sabe o que eu vejo? Um pastor. Um servo de Deus, missionário. Quando nós olhamos uma criança na casa de Deus, nós vemos uma missionária. Nós precisamos ver assim. Porque quando você olha para o Caleb e você vê um pastor, essa parte da igreja, ela aumenta a importância para você. Aumenta ou não aumenta? Aumenta ou não aumenta? Aumenta a importância e a sua responsabilidade. Alguns anos atrás eu fiz o Ibadã lá no Canaã e eu tinha uma professora e ela dava aula para nós, era evangelismo infantil. E ela disse que na igreja ela se congregava, ela era pequena. E quando tinha eventos grandes, que a igreja ficava lotada, pegavam as crianças, estavam tudo para fora para dar lugar aos visitantes. E algumas crianças pequenininhas ficavam, ou então ficavam assim, ó, em pé, escorada na parede. E aí as crianças se escoravam na parede e ficavam em quase um sono, ó, chegando na parede. Quando eu crescer, olha eu cantava, porque estava tudo em pé de cair. Quando eu crescer, eu não vou ser crente, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia. Tudo zangada, porque estava em pé, porque perdeu o lugar para os adultos. Essa professora, ela contou a nós isso. Ela era pequena também, estava também na parede de castigo. E ela ouvia as crianças dizerem isso. E ela disse assim para Jesus, ela era pequena. E disse assim, Jesus, aqui nessa igreja ninguém gosta de criança, mas quando eu crescer, Jesus, eu vou gostar de criança e eu vou trabalhar com criança. E ela contou para nós que depois, quando ela casou, ela estava adulta. Ela falou, mas ela esqueceu. Mas Jesus, irmãos, ele não esquece que a gente fala, não. Que você está falando em oração, o Senhor está ouvindo tudo. E está guardando. Quando ela casou, ela disse que ela foi morar num bairro. O esposo dela passou a ser pastor. E no local... Pastor, eu vou ser dirigente. Eu sei que o esposo dela foi ser um líder de igreja. E ela foi congregar com ele, era recém-casada. E a igreja que ele foi tomar de conta, irmão, deveria ter uns 5 ou 6, um número pequeno de adultos. Agora imagine a quantidade de crianças. E ela não sabia o que fazer, não sabia como trabalhar com as crianças. E ela disse, meu Deus, porque a igreja só tem criança, cadê os meninos, cadê as meninas? E o Espírito Santo de Deus lembrou ela da oração. E aprendeu a trabalhar com crianças e desenvolver um ministério maravilhoso. Então, essa parte também da igreja, ela precisa ser importante para nós. Voltando, aquela irmã que eu disse assim, irmã, posso dizer uma coisa para você? Pode, irmão.
Quando você olha para uma criança, você vê o quê? Aí ela diz assim, são essas coisinhas que dá muito trabalho, fica correndo, pulando. Eu disse, não. Aí estão os futuros missionários do Senhor, os missionários, os pastores, os evangelistas, as esposas de pastores, as missionárias, aquelas que serão usadas pelo Senhor depois de mim e de você. E eu disse, querida, trate com carinho, trate como se fosse o seu filho ou a sua filha. Essa é uma parte da igreja que também deve ser muito importante para nós. Crianças. Depois das crianças também tem os adolescentes. Às vezes nós chamamos adolescentes de aborrecentes. Eles não são aborrecentes, não. Eles são presentes do Senhor. Eles são gênios. É uma das fases mais inteligentes, descobridora de coisas, são os adolescentes. Quando os adolescentes não querem mais ir para a casa do Senhor, é porque foi perdido quando era pequeno. Essa parte da igreja, se ela é importante para você, você vai demonstrar isso nas suas atitudes. Eu vou demonstrar isso nas minhas atitudes. Cada parte da igreja ela é importante para nós, irmãos. Ou pelo menos deve ser. Porque para o dono dela, ela é muito, mas muito importante. Nós não fazemos ideia da importância que tem um ser humano para Deus. O povo de Deus, a igreja de Deus. Então, o maior anseio do coração de Deus na vida dos homens é que haja a reprodução do caráter do Filho de Deus no coração dos homens. E essa é uma tarefa para todos nós, quando evangelizamos, quando discipulamos, quando ensinamos a palavra de Deus. Agora tem uma recomendação. Para que eu reproduza o caráter de Cristo em alguém, o que tem que acontecer? Antes, o caráter de Cristo deverá estar reproduzido em mim primeiro. Porque nós seremos hipócritas. Queremos reproduzir, queremos incentivar as pessoas a se parecerem com Cristo. E a gente não parece nem 1 milímetro. Não parece nem na forma de conversar, nem na forma de tratar as pessoas, nem na forma de se portar. Nada. Mas como a gente quer reproduzir nos outros uma coisa que a gente não tem? Aí tem umas pessoas que ainda dizem assim, mas tem que olhar para Jesus, não é para mim. Nós somos o exemplo. Porque nós estamos ensinando. Aprendemos com o mestre e ensinamos para as pessoas que estão ao nosso lado. Conheço pessoas que dizem assim, mas eu não tenho paciência, eu estou assim, eu sou assim mesmo, quem quiser gostar de mim tem que ser do jeito que eu sou, porque não sei o quê. Eu sou assim, nasci assim. A psicologia, irmãos, ela diz que o homem ele não consegue controlar seus impulsos, as suas emoções. Sou estudante de psicologia, mas como serva do Deus Altíssimo, discordo. Porque a Bíblia, em Gênesis 4:7, o Senhor fala para Caim, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E o Senhor lhe fala do domínio próprio. Amém? Sabe, irmãos, desde que eu comecei a estudar, para mim não perder meu referencial de cristã, porque a gente estuda, vai para as academias, a gente aprende tanta coisa que dá uma confusão na cabeça se a pessoa não estiver seguro. Eu pego a teologia e a psicologia e confronto as duas direto o tempo todo. E a psicologia com a teologia, elas têm muita convergência. Em alguns aspectos, queridos, elas se parecem muito.
mas tem outros aspectos que a distância é bem grande. Mas quando a distância é bem grande, quando se fala de teologia, irmãos, a gente, de uma forma mais clara, a gente coloca a palavra de Deus. Quando a psicologia ela fica distante do que eu tenho aprendido com o Senhor, eu prefiro ficar com o Senhor. Porque nós não podemos perder o nosso referencial de serva de Deus dentro de uma academia. Nós estamos ali para fazer uma diferença. E o que nós aprendemos lá numa academia, ela precisa fazer diferença na nossa vida em termos de ajudar a gente a melhorar como pessoa. Não nos esculhambar o que a gente já aprendeu de Deus. Amém? Então, estou trabalhando para que meu trabalho final seja justamente teologia versus psicologia, de novo. Porque eu quero mostrar que Deus, Ele será sempre Deus. O que Ele escreveu na palavra dEle vai sempre prevalecer. Porque essa é a importância que Deus tem para nós, que a sua igreja tem para nós. Queridos, quando a Bíblia ela fala, só para você observar que tem muita coisa em comum. Geralmente, a psicologia ela trata mente, sentimento, comportamento, emoções. E quando a Bíblia ela fala de desejos, emoções, alma, coração, mente, domínio próprio, mansidão, temperança, etc., a Bíblia está falando de psicologia. A gente não vai pegar isso, mencionar mais, porque esse não é o propósito de hoje, mas é só para a gente observar que pela importância que a palavra de Deus tem para nós, pela importância que a igreja tem para nós, pela importância que Deus tem para nós, queridos, Ele estará sempre acima de tudo. Ele estará sempre acima de tudo. Deus, a sua palavra, a sua casa, seus filhos, é o que há de mais importante para cada um de nós. Deveremos dar o devido valor a isso. Amém? Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Os irmãos sabem que normalmente eu não sou de me estender muito. Gosto de falar de forma resumida, mas que possa ser entendida. Tem alguma dúvida de alguma coisa que eu falei que os irmãos não compreenderam? Do que foi tratado aqui nessa noite? Não pode viajar. Sobre a importância que a igreja tem para cada um de nós. Não importa por onde você ande, não importa o que você faça. Esse é um lugar de refúgio. É onde a gente chega, dobra nosso joelho, conversa com o Senhor, abre o nosso coração, conta tudo para Ele. Ah, mas às vezes você não tem oportunidade de ir, mas você também é parte da igreja. Se você chegou à igreja, não é dia de culto, você pode ficar no seu quarto. Mas se é dia de culto, queridos, esse é o melhor lugar para nós estarmos. A casa de Deus. No meio do povo de Deus. Daqueles que, apesar da sua diversidade, apesar da sua diferença de gosto, de comportamento, de tudo mais, em uma coisa se parece com você: ama Jesus e quer ir morar no céu.